terceiros anos. Eu sou a professora Hanna e a nossa aula de hoje é de língua portuguesa. Pegue o seu caderno, o seu lápis e vamos começar a nossa aventura da aprendizagem. Vamos estudar mais um gênero textual? Você gosta de histórias que misturam a imaginação e o mundo real? Já ouviu alguma história que tenta explicar acontecimentos misteriosos? Lembra de alguma dessas histórias? Eu tenho certeza que você já ouviu falar no Saci Pererê, no Curupira, na Mula Sem Cabeça, no Lobisomens e tantos outros personagens que mexem com a nossa imaginação, não é mesmo? Já sabe de qual gênero textual nós estamos falando? Isso mesmo, estamos falando das lendas. Nessa imagem vocês podem perceber algumas lendas que nós já ouvimos falar, como o Saci Pererê, a Mula Sem Cabeça, o Boitatá e tantas outras. As lendas são narrativas de tradição oral e elas são contadas com a finalidade de explicar acontecimentos misteriosos e sobrenaturais. Para isso, utilizam-se da junção de elementos fantasiosos e de fatos históricos. Nessa imagem, vocês podem perceber que as lendas fazem parte do folclore brasileiro, mas esse folclore se apresenta de maneiras diferentes de acordo com as regiões do país. Por exemplo, enquanto o Boto e o Curupira são lendas muito comuns no norte do país, aqui no Nordeste eu tenho certeza que você já ouviu falar da Comadre Fulozinha e do Papa Figo, por exemplo. Agora que você já sabe o que são lendas, vamos ler uma? O Curupira. Dentro da floresta, num rio sinuoso, uma canoa segue com seus passageiros. São pescadores, caçadores ou simples viajantes. Os únicos sons que se ouvem são os dos remos batendo nas águas e o alegre canto dos passarinhos. De repente, ouvem-se pancadas que parecem vir de longe. É o Curupira, testando se as árvores resistirão à tempestade e avisando aos habitantes da floresta sobre a tormenta que se aproxima. Ele é um estranho ser protetor que protege a floresta e todos os animais que nela vivem. É pequeno, coberto de pelos, olhos vermelhos, unhas azuis e pés virados para trás. Ai daquele que matar ou tentar caçar animais pequenos e fêmeas, derrubar árvores ou judiar das plantas. Para estes, o Curupira reserva castigos terríveis. Para defender a natureza, o Curupira ataca seus inimigos e os castiga de diversas maneiras. Faz com que se percam na floresta ou os engana, parecendo ser uma caça. Porém, o Curupira não é só terror. Ele não persegue aquele que caça por necessidade, mas, além de exigir presentes, pede segredo absoluto. Esse texto que nós lemos é o Curupira. Traz fatos misteriosos que tentam explicar acontecimentos sobrenaturais que ocorrem na floresta. Por isso, se encaixa dentro do gênero textual lenda. Hora da atividade. E agora você vai pegar aquele caderno e aquele lápis e ir registrando as respostas. A primeira pergunta é a seguinte: de acordo com a lenda do Curupira, ele é um estranho ser protetor. Mas de quê? Primeira alternativa: da floresta e dos animais, da floresta e dos pescadores ou da floresta e dos índios? Bem, no texto que nós lemos, não fala de índios, então sabemos que a última alternativa está errada. Fala de pescadores, mas não diz que o Curupira os protege. Pelo contrário, ele protege a floresta
e os animais. Então, a alternativa correta é essa primeira. E agora, que tal um desafio? Desembaralhe as letras e descubra em que lugar o Curupira faz os seus inimigos se perderem. Essa tá bem fácil, não é verdade? Olha aqui a imagem do Curupira. Ele faz com que os seus inimigos se percam na floresta. E aqui estavam as letras embaralhadas da resposta correta. Qual a cor dos olhos do Curupira? Aqui estão as letras embaralhadas com a resposta correta. Os olhos do Curupira são marrons? Acho que não. A palavra marrom tem a vogal A e aqui ela não aparece. Nós também não podemos dizer que os olhos do Curupira são azuis, porque também precisaria da vogal A. A gente tem algumas letrinhas da palavra verde, mas nós não temos a letrinha D. Vocês lembram que cor são os olhos do Curupira? Isso mesmo, ele é vermelho. Vamos escrever algumas palavras? Pega seu caderno. Troque a letra inicial das palavras abaixo e descubra outras palavras. Nós sabemos que com as mesmas letrinhas, nós podemos formar várias palavras diferentes, não é mesmo? A palavra ser. Se eu trocar apenas a letrinha inicial, que é a letra S, pela letra T, nós teremos a palavra ter. Da mesma forma, se eu trocar pela letrinha L, nós teremos a palavra ler. Na palavra rio, se eu trocar o R pelo F, nós teremos a palavra fio. Assim como se eu trocar pela letra T, nós teremos a palavra tio. Observem que eu só troquei a primeira letrinha, mas a segunda e a terceira continuaram iguais. Nas três palavras nós temos io e trocamos apenas a letrinha do começo das palavras e transformamos em outras palavras completamente diferentes. Por exemplo, pato deixou de ser pato quando a letrinha P foi trocada por R e se tornou outro animal, rato. Assim como se eu trocar pela letra T, transforma-se em tato. Leia o trecho abaixo da lenda do Curupira e responda. Para defender a natureza, o Curupira ataca seus inimigos e os castiga de diversas maneiras. Faz com que se percam na floresta ou os engana parecendo ser uma caça. Circule as palavras que foram escritas com a letra inicial maiúscula. Vejam só, enquanto eu vou circulando daqui, vocês vão escrevendo daí. Quais palavras foram escritas com a primeira letra maiúscula? E eu vou dar uma dica, são apenas duas. Já identificaram? A primeira palavra foi para. Para foi escrita com a letra inicial, que é a letrinha P maiúscula. A outra palavra foi Curupira, que também foi escrita com a letra inicial, nesse caso a letrinha C maiúscula. Mas elas foram escritas com letra inicial maiúscula por motivos diferentes. Para, porque está no início da frase. Se a palavra para estivesse no meio da frase, ela seria minúscula. Já a palavra Curupira está escrita em letra maiúscula porque é um substantivo próprio. Nomes de seres misteriosos são escritos com letra maiúscula. Reescreva as palavras circuladas nos locais adequados. Então, nós vemos que o nome próprio é Curupira. E a palavra que foi escrita com letra maiúscula por estar no início da frase
foi a palavra para. Isso mesmo. O que aprendemos hoje? Vocês lembram? O gênero textual que nós aprendemos foi o gênero lenda. Nós também vimos a sua organização. Ele sempre tenta explicar acontecimentos misteriosos através de fatos reais. Aprendemos também interpretação de texto, que foi quando nós respondemos aquelas perguntas relacionadas ao texto do Curupira. Troca de letra inicial na formação de outras palavras. E também letra maiúscula no início da frase e nome próprio. Por hoje é só, pessoal. Essa foi a nossa aula de língua portuguesa. Continuem estudando muito e até a próxima!